Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para, mano. O basquete não para e trouxe aqui alguns detalhes que a gente tem que ficar de olho no jogo 4. É o jogo 4, jogo crucial e extremamente decisivo para as duas equipes, né? Porque se o Indiana Pacers permitiu o empate, corre o risco de perder a liderança no jogo 5 em casa do OKC. E se o OKC vencer, empata a série, traz mais vida à série, né? Se torna vivo e, acima de tudo, vai ter a vantagem de jogar o próximo jogo em casa e revirar, então, essa desvantagem. Para não correr o risco de ir para 3-1, porque quem sobreviveu a 3-1 a última vez e única na história da NBA foi o Cleveland Cavaliers, né? Que virou 3-1 frente ao Golden State Warriors. Bom, pessoal, o primeiro ponto, né, que nós temos que ficar de olho aqui é com relação à inexperiência do OKC em jogos decisivos, né? Principalmente em finais de playoffs, né, pós-temporada, né? O OKC está com um retrospecto até positivo, né? Está com 5-4, ou seja, tem 5 vitórias e 4 derrotas em jogos de pós-temporada, na qual está com 5 pontos de diferença, faltando 5 minutos ou menos para terminar o jogo. Aí os caras conseguiram gerenciar bem esses 5 jogos e vencer nessas 5 ocasiões, né? Mas noutras 4 ocasiões perderam. Inclusive, o último jogo foi memorável, né? Contra o Indiana Pacers, no jogo 1, né? Então, enfim, eles têm um retrospecto positivo, né? De um jogo a mais, mas só que nota-se que falta experiência. Eles têm muita dificuldade em selar jogos na parte final. Sabe aqueles jogos que estão taco-taco, assim, bem disputados, né? Pois é, aconteceu no jogo 3, né? Então, aquele jogo bem disputado assim, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Enfim, os caras estão com certa dificuldade para vencer jogos decisivos, assim. Agora, em jogos enfim, quando eles estão ganhando com uma diferença de mais de 10 pontos, ou no mínimo 10 pontos, eles estão com um retrospecto extremamente positivo, né? Na pós-temporada, está com um retrospecto de 8 vitórias e 2 derrotas, né? Então, eles têm um retrospecto positivo quando eles têm uma margem gorda e faltando um pouco tempo no último período para terminar o jogo, né? Já está mesmo garantido. Na temporada regular, só para a gente ver, até trouxe aqui um apontamento, na temporada regular, olha, o OKC está com um retrospecto de 16 vitórias e 8 derrotas, quando faltam 5 minutos ou menos para o fim do jogo e está liderando com 5 pontos de diferença. Isso é na temporada regular. Já na pós-temporada, esse número é mais apertado, né? Conforme eu falei no princípio. 5 vitórias e 4 derrotas, incluindo aquela última no jogo 1 com o Indiana Pacers e aquele outro no primeiro jogo contra o Denver Nuggets, quando o Gordon, né? Quando o Aaron Gordon fez aquele game winner fantástico, né? De longa distância, né? Lá no perímetro. Pois é, então o Thunder também explica-se, né? O Thunder é uma equipa inexperiente, sabe? Em termos de finais, os jogadores, na sua maioria, estão chegando para as finais agora, exceto o Alex Caruso. Então, isso é notório, né? É notório, média de idade de 24 anos também. Então, tem pouca experiência em decidir jogos disputados e faltando pouco tempo para terminar o jogo, né? Então, o Thunder precisa fazer aquele jogo de vida ou morte, sabe? O Thunder precisa levar em consideração, em muita consideração, esse jogo 4. É o jogo de vida ou morte para eles e eles têm que realmente se sentir confortáveis e à vontade se o jogo estiver tão disputado como o jogo passado. E eles têm que realmente ter a cabeça fria, né?
e chamar a responsabilidade, a experiência para selar o jogo, caso for nesse lado. O outro detalhe, o outro ponto que nós temos que ficar de olho, né? Que a gente tem que ficar de olho ali, né? É com relação à produção do banco, mano. Os bancos estão determinando os jogos. Já se passaram 3 jogos e nesses 3 jogos os bancos definiram os jogos. E o fator banco será crucial para definir quem será campeão e, consecutivamente, o vencedor desta série. Vamos olhar aqui alguns detalhes que eu trouxe aqui, porque eu separei uns dados aqui bem interessantes, né, para a gente analisar aqui. Olha, no jogo 1 e no jogo 2, o banco do Indiana Pacers, né, produziu mais. E no jogo 2 produziu menos. Né? Obviamente, o banco do OKC produziu mais. Né? Então, no jogo 1 e no jogo 3, na qual o Indiana Pacers venceu, né, o banco produziu mais. O banco do Pacers produziu mais que o banco do OKC. Em todos os jogos que o Indiana Pacers venceu, o banco produziu muito mais em relação ao banco do OKC. No jogo 1, foram 39 pontos para o banco do Indiana Pacers e 28 pontos para o banco do OKC. No jogo 3, foram 49 pontos histórico, aquele jogo histórico, né, para a contribuição do banco, e 18 míseros pontos para o banco do OKC. Sendo que o Aaron Wiggins, que foi destaque no jogo 2, não marcou nenhum ponto. O Isaiah Joy é que marcou 6 pontos com 2 bolas de 3 vindas do banco. Lembram disso, né? No jogo 2, o OKC venceu o jogo também através da contribuição do banco. O banco contribuiu 48 pontos. O banco do OKC contribuiu 48 pontos. E o banco do Indiana Pacers contribuiu com 34 pontos. Né? De todos esses jogos ali, a produção do banco, a média de produção do banco do Indiana Pacers é absurda. 34 pontos a média de produção do banco do Indiana Pacers. Mas eu nunca vi isso, mano. Sei lá, esse banco do Pacers é chato demais, sabe? Então, o fator banco é crucial e estão determinando quais as equipes que estão vencendo, né? O banco está determinando tudo. O banco vai determinar realmente quem vencerá este jogo. E o banco do Indiana Pacers está muito mais equilibrado em termos de construção, está recheado de jogadores que podem contribuir e que podem, a qualquer jogo, enfim, definir. Né? No jogo 1, foi o Thomas Bryant, foi o Obi Toppin, né, que produziram bastante. O Mathurin sumiu do jogo 1, sabe? No jogo, TJ McConnell também somou bastante no jogo 1. No jogo 2, o banco do Pacers não produziu nada. Somente, deixa eu ver aqui no jogo 2. No jogo 2, somente 34 pontos. No jogo 3, o banco do Pacers produziu bastante. TJ McConnell com 10 pontos e o Mathurin com 27 pontos, né? Esses carregaram a equipa, né? Então, será extremamente crucial a contribuição dos bancos nesse jogo, né? Olha, outro detalhe também aqui importante é o seguinte, os titulares do OKC, do Thunder, né, superaram os titulares do Indiana Pacers. Os titulares do Thunder marcaram muito mais pontos que os titulares do Indiana Pacers. Os titulares do Thunder marcaram, deixa eu ver aqui, 246 pontos no total e contra 222 pontos dos titulares do Indiana Pacers. Resumindo, quem está dando vitória para os Pacers não são os seus titulares, não são os starting fives, são a contribuição do banco, né? É a contribuição do banco que está dando vitórias para o Pacers, né? E o OKC também não foge muito, né? Não foge muito, porque no jogo 3,
a gente viu que o Aaron Smith e o Nembhard todos estavam pendurados com faltas, né? Estavam carregados de faltas. Então, precisava de alguém ou de um grupo de jogadores para assumir essa responsabilidade quando eles estavam mais tempo descansando para gerir, né, as faltas dele. Então, foi aí que surgiu o Mathurin e o TJ McConnell, né, que conseguiram realmente dar conta desse recado e contribuíram bastante com as suas pontuações, roubos de bolas, 5 roubos de bolas para o TJ McConnell, enfim, foi surreal esse jogo, né, em termos de contribuição do banco, né. Pessoal, o outro detalhe que nós temos que ver também aqui é com relação a posse de bola e 3 pontos, né? A gente sabe que desde o surgimento, ou não diria surgimento, mas desde a explosão das bolas de 3, né, provocadas pelo sistema de jogo do, do, do Warriors, né, as últimas finais têm sido definidas, né, pela maior percentagem de arremesso da equipe que conseguir, né? Ou seja, a equipe que conseguir converter mais cestas de 3 pontos vence o jogo, né? Realmente isso tem se notado tanto na fase regular como nos playoffs, isso é óbvio, né? Mas só que nestas finais está sendo totalmente diferente. Aqueles fãs, né, e aqueles acompanhantes da NBA, né, que já vem acompanhando a NBA há muito tempo, assim como eu, né? Eu estou curtindo bastante essas finais, sabe? Porque não é que eu não sou muito a favor das bolas de 3, mas é que, enfim, o meu estilo de jogo é muito mais assim, tipo um jogo muito mais estratégico, não envolvendo muito a bola de 3, sabe? É muito mais tático, assim, sabe? Então, as bolas de 3, né, não estão sendo o foco dessa série. As posses de bola, as posses, são o foco dessa série. Os técnicos estão focando muito nas posses, né? Está havendo mais posses do que arremessos de bolas de 3. As bolas de 3 estão sendo praticamente deixadas de lado e o foco nessas séries, nestes jogos, são as posses, realmente, né? Então, desde a explosão das bolas de 3, não se via tanto foco assim em posse de bola em detrimento das bolas de 3. As equipes escolheram ter mais posse, as equipes escolheram evitar cometer maior turnovers, as equipes escolheram cuidar mais da bola, da laranjinha, as equipes estão escolhendo mais partir para o garrafão, você vê o Shai partindo mais para o garrafão, um ou outro momento ele chuta de 3, arremessa de 3, então as equipes estão partindo mais para o garrafão, a batalha é lá na zona pintada, a batalha é com as posses, quem tiver, né, mais posses tem mais chances de partir para o garrafão, tem mais chances de converter arremessos de curta distância, que são os arremessos que dão mais confiança, dão mais, enfim, você tem mais probabilidades para você converter. Então as equipes estão muito focadas nas posses, em detrimento das bolas de 3. Conforme é de hábito, nos últimos meus vídeos, né, eu estou trazendo muitos dados aqui e, mais uma vez, vou realmente mostrar para vocês como é que essas bolas de 3 estão sendo deixadas de lado. Né? Olha para cá. Né? As 2 vitórias do Indiana Pacers, né, foram marcadas pelos melhores aproveitamentos da bola de 3 no jogo 1. Mas no jogo 3 foi o seu pior aproveitamento nos últimos jogos de pós-temporada. No jogo 1 eles tiveram um aproveitamento absurdo, né? 18 bolas de 3 convertidas em 39 tentados. 18 bolas de 3 convertidas em 39 tentados. No jogo 3, que eles venceram também,
tiveram um dos seus piores aproveitamentos. Foram 27 bolas tentadas, foram 27 arremessos tentados e só converteram 9. Só converteram 9 arremessos em 27 tentados. Ainda assim, eles venceram o jogo. Por quê? Cometeram menos turnovers, foram 13 turnovers contra 17 turnovers do OKC, cuidaram mais da bola, né? E conseguiram realmente ter uma defesa consistente e agressiva nos minutos finais do jogo, né? No último quarto. Então, é isso que eu estava dizendo aqui, né? E o OKC, né, está convertendo 3 a menos, né, em relação ao que eles vêm convertendo na temporada regular, né? A média deles caiu bastante. Na temporada regular, eles arremessavam muito as bolas de 3, mas na temporada dos playoffs, né, e nas finais, no caso nas pós-temporadas, esse número caiu. Caiu bastante mesmo, né? Bom, vamos para o último detalhe que a gente tem que ficar de olho no jogo 4, né? O último detalhe é: você notou que as equipes em alguns jogos estão parecendo mais cansadas do que os outros? Eu notei que o Indiana Pacers pareceu muito cansado no jogo 2. E eu notei que o OKC pareceu muito cansado no jogo 3. Será que o fator viagem está influenciando? Né? Será? Não sei. Mas os jogadores se preparam ao longo da temporada regular, né, para esses momentos. Embora aumentou o número de jogos, né, 82 jogos na temporada regular, e ainda tem os jogos da Copa NBA, mas no final das contas, e curiosamente, as duas equipes fizeram o mesmo número de jogos até o momento. 101 jogos para o Indiana Pacers e 101 jogos para o OKC. Então, eles têm o mesmo número de jogos. A questão é, o que está cansando para essas equipes? A pressão que eles têm exercido na defesa e no ataque? Se a gente olhar para o estilo de jogo, o OKC pressiona bastante, né? Mas na defesa, sua defesa forte, sufocante, né? A melhor da elite até o momento na NBA. Isso, enfim, envolve gasto de energia, né? E o Indiana Pacers é uma equipe que tem também muita pressão na defesa, uma equipe que se movimenta rápido na defesa, né? Para conter os adversários, mas também é uma equipe forte em transição. O forte deles são os fast breaks, né? Os passos rápidos em transição. É uma equipe rápida, né? Seu estilo de jogo, né? Será que isso está pesando bastante? Porque a gente tem notado que tem jogos em que uma franquia ou outra aparece mais cansada que a outra, né? Talvez seja o estilo de jogo entre as duas franquias, né? Enfim, e isso também vai ser decisivo nesse jogo 4, que é um jogo crucial para as duas equipes, mas eu acho que é muito mais crucial para o OKC. Existe um grande peso, um grande senso de responsabilidade, um grande senso de urgência do OKC em vencer esse jogo, porque se perder esse jogo, mano, acabou. Acabou para o OKC. Porque o OKC estará numa posição muito, mas muito difícil, que a única franquia que saiu foi o Cleveland Cavaliers. A única, né? Então, pessoal, não se esqueçam de dar aquela joinha, né? Aquele like mágico que vai causar aquela magia de mudar aqui a minha audiência, o meu engajamento no canal, sabe? É muito bom e é muito importante, né? Vocês, enfim, curtirem, comentarem, né? Compartilhar o canal também com outras pessoas que curtem basquete, que curtem de esporte no geral, né? Por exemplo, eu curto de basquete e também curto de outras modalidades, né? Embora o meu foco principal é o basquete, sabe? Então compartilhem o meu conteúdo com outras pessoas também, né? E muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado, né? Por estarem sempre comigo aqui. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo, ok?